Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula. Nesta aula nós vamos falar sobre o crescimento e o desenvolvimento econômico. Vamos embora? A teoria do crescimento e do desenvolvimento discute estratégias de longo prazo. Nela, a oferta ou produção agregada tem um papel importante na trajetória do crescimento de longo prazo. Agora, nós vamos falar sobre economia no longo prazo. A economia de longo prazo pode ser dividida em três partes: o crescimento econômico, poupança e formação de capital, mercados financeiros, moeda e preços. Na parte de crescimento econômico, vamos estudar as causas e consequências do crescimento econômico. A principal conclusão é que o aumento da produtividade do trabalho é o principal fator de crescimento econômico. Na poupança e formação de capital, a gente vai estudar os determinantes da poupança no país e os fatores que levam à formação de capital das empresas, desenvolvendo um modelo de oferta e demanda dos mercados financeiros. E nos mercados financeiros, moeda e preços, nós vamos analisar o papel do mercado financeiro em distribuir a poupança para vários investimentos. Introduz o conceito de moeda, ou seja, dinheiro, e a relação entre moeda e o preço no longo prazo. Essa tabela que aparece aí na tela para vocês, pessoal, é uma tabela retirada do livro do Mencken. A tabela apresenta, para um grupo de 13 países, num período de análise de aproximadamente um século, as rendas per capita do início e do final do período e suas respectivas taxas de crescimento. Podemos observar alguns países ricos em 2008. Estados Unidos, por exemplo, tem uma renda per capita de 46.970 dólares. O Japão tem uma renda per capita de 35.220 dólares. O Reino Unido tem uma renda per capita de 36.130 dólares. E o Canadá, por exemplo, tem uma renda per capita de 36.220 dólares. Agora vamos olhar um pouco dos países pobres. Em 2008, Bangladesh, por exemplo, a renda per capita é de 1.440 dólares. O Paquistão, por sua vez, tem uma renda per capita de 2.700 dólares e a Índia uma renda de 2.960 dólares. Só lembrando, pessoal, renda per capita é a renda por pessoa. Grandes diferenças entre países ricos e países pobres. Vamos olhar agora. Os Estados Unidos têm uma renda per capita de 36,6 vezes maior do que a renda de Bangladesh. A renda per capita do Canadá é 13,4 vezes maior do que a renda do Paquistão. Essas diferenças na renda per capita eram menores no início do período. Os Estados Unidos tinham uma renda per capita 6,4 vezes maior do que a de Bangladesh. A do Canadá era 3,2 vezes maior do que a do Paquistão. Países com rendas per capita menores podem se tornar mais ricos. O Japão tinha no início do período uma renda per capita de 1.504 dólares, inferior à da Argentina, que no momento era de 2.293 dólares. Já em 2008, a renda per capita do Japão era de 35.220 e 2,5 vezes superior à da Argentina, que em 2008 era igual a 14.020 dólares. Isso significa que países pobres podem se tornar ricos ao longo do tempo. O Reino Unido, pessoal, tinha no início do período uma renda per capita de 20% maior do que os Estados Unidos. Em 2008, o Reino Unido tem uma renda per capita de 23% inferior comparado aos Estados Unidos. Isso mostra que países muito ricos podem se tornar menos ricos. O que causa essa mudança, pessoal? A resposta está nas taxas de crescimento anual no período apresentado, na última coluna da tabela que vocês estão vendo.
O Japão cresceu 2,7%, enquanto a Argentina cresceu 1,69%. Os Estados Unidos, como vocês podem ver, cresceu 1,8%, enquanto o Reino Unido cresceu 1,47%. E Bangladesh cresceu 0,8%. O Canadá cresceu 1,99%, contra o Paquistão, que cresceu 1,21%. No entanto, as diferenças nas taxas de crescimento anual de renda per capita são pequenas. Por que esse resultado é tão diferente? Por exemplo, pessoal, o Japão com renda per capita de 1.504 dólares em 1890 cresceu 2,7% ao ano e alcançou em 2008 uma renda per capita de 35.220. O México, por exemplo, tinha uma renda per capita em 1990 de 1.159 dólares e atingiu 14.270 dólares em 2008, com crescimento anual de 2,35%. É certo, gente, que tem uma diferença de 10 anos no período de análise, mas a diferença é de apenas 0,35% por ano. O fato que pequenas diferenças nas taxas de crescimento anual da renda per capita em longos períodos tem grande importância e é chamado de poder de composição, o que pode ser ilustrado no próximo slide com a taxa de juros composta e a taxa de juros simples. Vamos relembrar agora, pessoal, um pouquinho sobre juros simples e juros compostos. Eu vou fazer um exemplo aqui de juros simples. Imagina que um depósito em 1.800 de R$10 a uma taxa de juros anual simples de 4%, sendo retirado em 2005. Qual seria o valor disponível após 205 anos, pessoal? Bom, vamos às contas, né? Em 1.800 eu tinha R$10, em 1801 eu tinha R$10 mais os juros. 10 que multiplica 1,04, que é igual a 10,40. Em 1802, eu tinha R$10 mais a taxa de juros dos dois períodos. 10 que multiplica 1,4 mais 10 que multiplica 1,4. Então, eu tinha 10,80. E assim por diante, até o ano de 2005, no qual eu tenho R$10 mais 10 que multiplica 1,04, que multiplica 205. Então, no final, teria R$92. Nesse caso, os juros é pago somente sobre o valor inicial. Agora, no caso de juros compostos, vamos considerar o mesmo exemplo. Um depósito de R$10 em 1.800, que recebe uma taxa de juros anual composta, nesse caso composta de 4%. Se eu for retirar esse dinheiro em 2005, qual é o valor disponível? Bom, a diferença aqui é a mesma, é de 205 anos. Vamos ver a resolução agora. Bom, em 1.800 eu tenho R$10, em 1801 eu tenho R$10 que multiplica 1,04, que é igual a 10,40. Em 1802 eu tenho R$10 que multiplica 1,04, que multiplica 1,04. Ou seja, R$10 que multiplica 1,04 elevado ao quadrado. E aí eu tenho R$10,82. E assim por diante, até 2005. Em 2005 eu tenho R$10 que multiplica 1,04 elevado a 205. Vai me dar um total de R$ 33,77. Um valor bem diferente do outro exemplo de juros simples, né? Observe que o valor final é elevado porque os juros é pago sobre o valor depositado inicialmente, mas também sobre os juros acumulados ao longo desses 205 anos, pessoal. O crescimento econômico, pessoal, é importante porque aumenta a disponibilidade de bens para consumo, facilita na distribuição de renda e do produto, aumenta o padrão de vida da população, proporciona condições para melhorias na educação, saúde e outros serviços sociais, pode gerar benefícios para o ambiente devido ao aumento da eficiência econômica e gera potencial para aumentar o bem-estar da sociedade.
Como eu já falei para vocês, pessoal, o crescimento com o qual estamos preocupados é o crescimento em termos per capita, ou também chamado de crescimento intensivo, no qual o produto cresce a uma taxa maior do que a população e proporciona um aumento do bem-estar econômico. Portanto, o crescimento econômico significa essencialmente um aumento na produtividade. O que eu estou querendo dizer com isso, pessoal? O que faz um país crescer e aumentar o seu bem-estar é que ele produz mais produtos e serviços em termos per capita. Lições da teoria do crescimento econômico podem fazer diferença positiva na vida de milhões de pessoas. As lições nos ajudam a compreender por que os países pobres são pobres, nos ajudam a estruturar políticas que os ajudem a crescer, nos ajudam a compreender como a taxa de crescimento econômico é afetada por choques e políticas governamentais. O crescimento econômico refere-se a um aumento no produto total, como eu já falei. Ele é definido por alguns como sendo um aumento do PIB real per capita. O crescimento econômico, pessoal, moderno é o período no qual verifica-se um rápido e sustentado aumento no produto real per capita, que inicia no mundo ocidental com a Revolução Industrial. Vamos falar agora sobre os determinantes do crescimento econômico. Vimos até agora que pequenas diferenças nas taxas de crescimento econômico por longos períodos afetam substancialmente o padrão de vida. Então, a pergunta natural é o que determina a taxa de crescimento econômico. Para entender os determinantes do crescimento econômico, vamos expressar a renda per capita em dois componentes, partindo da identidade que vocês estão vendo na tela. Y dividido por POP é igual a Y dividido por POP, ou seja, Y representando a renda, o PIB nesse caso, e POP a população. Multiplicando e dividindo por N, número de trabalhadores empregados, o lado direito da identidade, temos agora a seguinte fórmula. Renda per capita é igual a renda por pessoa empregada, que multiplica o percentual da população empregada. Essa expressão, pessoal, ensina que a quantidade de bens e serviços que cada pessoa pode consumir depende de quanto cada trabalhador pode produzir, quantas pessoas, como fração da população, estão trabalhando. Agora, pessoal, vamos falar sobre os determinantes da produtividade do trabalho. Estão divididos em 5 tópicos: o capital humano, o capital físico, a tecnologia, o empreendedorismo e gestão e as instituições. O capital humano compreende a educação, o treinamento e a habilidade do trabalhador que o torna mais produtivo. A ideia aqui, pessoal, é que uma pessoa com maior nível de escolaridade, mais treinada e com maior habilidade, executa melhor as suas atribuições no trabalho e produz uma quantidade maior de produto por hora ou por dia de trabalho. Por exemplo, de que adianta um computador se a pessoa não sabe utilizá-lo? Se uma pessoa aprende a usar uma planilha eletrônica, poderá executar uma tarefa em menos tempo, por exemplo. O capital físico. O capital físico é igual a máquinas, equipamentos e instalações. Quanto maior a quantidade de capital físico, maior é a produtividade do trabalhador. Por exemplo, um trabalhador que precisa calcular a folha de pagamento e os encargos sociais de uma empresa, se tiver uma calculadora, ele executará uma tarefa em menos tempo. Isso é, a produtividade por hora de trabalho aumenta. Se tiver um computador, por exemplo, a produtividade aumentará mais ainda. A tabela que vocês estão vendo aí ilustra a importância do capital físico na produtividade do trabalhador. Eu tirei essa planilha, pessoal, do Frank e Bernanke de 2012, na página 529. Na primeira coluna, a gente tem o número de máquinas,
na segunda coluna a quantidade produzida, na terceira coluna a hora de trabalho por semana e na quarta e última coluna a quantidade de produto por hora de trabalho, ou seja, a produtividade. A gente pode observar na coluna 3 o seguinte: aumentar o número de máquinas para a mesma quantidade de trabalho eleva a produtividade do trabalhador até a segunda máquina. Conforme aumentamos o número de máquinas, mas mantemos fixa a quantidade de trabalho, a produtividade do trabalho aumenta, mas em ritmo bem menor. Veja que quando a empresa compra uma primeira máquina, a produtividade aumenta de 200 para 400, ou seja, 100%. Quando aumenta de 1 para 2 máquinas, a produtividade aumenta de 400 para 500, ou seja, 50%. Isso significa que a produtividade aumenta a taxas decrescentes. Esse resultado deve-se à lei dos rendimentos decrescentes, que indica que a produtividade marginal do capital é decrescente. Essa é uma matéria bem estudada na parte de microeconomia, mas eu vou dar uma explicaçãozinha para vocês daqui a pouco. A gente ainda pode perceber quando uma empresa adiciona a terceira máquina, mantidas horas de trabalho constante por semana, a produtividade não se altera. Este seria o caso em que a máquina ficaria ociosa, ou seja, sem utilização. Esses resultados, pessoal, ajudam a entender o processo de crescimento econômico de uma economia. Lei dos rendimentos decrescentes. A lei estabelece, pessoal, que se quantidades iguais de um insumo são adicionadas, enquanto as quantidades de outro insumo permanecem constantes, os incrementos na produção decrescerão a partir de uma determinada quantidade de fator. Isso é, pessoal, a produtividade marginal do fator se tornará decrescente. Devemos destacar aqui 3 pontos sobre essa lei. Primeiro, é uma generalização empírica e não uma dedução das leis da física ou da biologia. Segundo, é suposto que a tecnologia permanece constante. E terceiro, pelo menos um fator deve se manter constante. Para entender por que ocorre a lei dos rendimentos decrescentes, considere uma empresa com um número fixo de máquinas. Na medida que mais trabalhadores são contratados, em algum momento, os trabalhadores terão que esperar para ter acesso às máquinas, o que reduzirá a produtividade marginal. Em adição, note que os trabalhadores adicionais serão designados para as tarefas menos importantes, o que também terá efeito sobre a produtividade marginal. Bom, pessoal, as lições até aqui são as seguintes. O investimento em capital físico em um país eleva a produtividade do trabalho e, por esse motivo, gera crescimento econômico. Somente o investimento em capital físico não é suficiente para proporcionar o crescimento econômico, devido à produtividade marginal decrescente do capital. O gráfico que vocês estão vendo aí na tela apresenta a evidência empírica que quanto maior a quantidade do capital físico por trabalhador, mais elevada é a produtividade do trabalho. Vamos agora falar sobre tecnologia. O que é tecnologia? A definição é difícil por ser muito abrangente, uma definição muito ampla. Qualquer fator que aumenta a produção dada as quantidades de trabalho e capital. Bom, essa é a definição bem ampla de tecnologia. A tecnologia inclui invenção, novo conhecimento, exemplo, eletricidade, inclui inovação, aplicação do novo conhecimento a um novo produto, exemplo, descoberta da eletricidade, permitiu a criação da lâmpada elétrica, por exemplo. Difusão, aplicação das inovações, por exemplo, trabalho noturno proporcionado pela lâmpada elétrica. Organização da empresa, um exemplo, estrutura gerencial mais ágil, estrutura de incentivos que aumenta a produtividade dos trabalhadores. Um exemplo, linha de montagem, Fordismo, especialização do trabalho, por exemplo, aprender a fazer um determinado produto. O processo tecnológico pode ser classificado de 2 tipos. O primeiro tipo é o poupador de trabalho. Se, com a mesma quantidade de trabalho, a produção aumenta ou permanece constante. Exemplo, eu tenho aqui com o trator agrícola. O trabalhador pode colher mais quantidades por dia de trabalho. E o segundo é o poupador de capital. Maior produto com a mesma quantidade de capital. Exemplo, turnos de trabalho em uma fábrica. Lembrar que fábrica
é capital que está sendo utilizado várias vezes para produzir o produto. O processo tecnológico pode ocorrer por alguns motivos. Primeiro, descobertas causais. Segundo, processo contínuo que proporciona um aumento da produção no tempo. Eu tenho algumas características para o bem tecnologia. A primeira, ela é não rival. Bom, o que é não rival? O fato de ser utilizada por uma pessoa não diminui a utilização por outras pessoas. Não excluível. O que é não excluível? Uma vez descoberta uma tecnologia, todos podem se beneficiar, limitando pelas leis de propriedade intelectual. Portanto, o benefício social de uma nova tecnologia é maior do que o benefício privado. Vamos falar agora sobre empreendedorismo e gestão. Empreendedores são pessoas que criam novos negócios econômicos. Há sempre espírito de empreendedor em uma sociedade, pessoal. O desafio, nesse caso, é canalizar as energias empreendedoras em caminhos economicamente produtivos. Um exemplo, invenção do computador pessoal, a criação da Amazon, por exemplo. Vamos falar agora das instituições. Boas instituições encorajam os investimentos em máquinas e equipamentos e em tecnologia mais avançadas. Estes investimentos levam à prosperidade das nações. Bom, o que são instituições? Direitos de propriedade, precisamos falar disso. Os indivíduos têm incentivos para investigar e participar da vida econômica. Temos que falar também sobre as restrições que impedem as elites políticos e grupos poderosos de se apropriarem da renda e dos investimentos de outros, ou não permitirem que esses atores obtenham um tratamento mais favorável no exercício das atividades econômicas. Temos que salientar também os graus aceitáveis de oportunidades iguais para amplo segmento da sociedade, incentivando os investimentos principalmente em capital humano e a participação na atividade econômica. Vamos falar também do Estado de Direito. O Estado de Direito é a lei aplicada, com os mesmos tratamentos para todos. As evidências disponíveis, pessoal, indicam que nos países pobres as instituições são fracas ou funcionam mal. Bom, por esse vídeo é só, pessoal. Espero que vocês tenham aprendido, que vocês tenham gostado. A matéria continua no próximo vídeo. Até breve.